do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Vamos fazer leitura de dois versículos, o 4 e o 5. Isaías 53, versículos 4 e 5. Amém? Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Este texto é um dos textos mais conhecidos do livro do profeta Isaías. Pode tomar seu assento. E nós vamos extrair nesta noite algo para nossas vidas. Nós precisamos e temos por certeza que Ele, com esta atitude dele, Ele nos beneficiou grandemente. O profeta Isaías profetizou há 700 anos antes de Cristo, aproximadamente. Ou seja, ele não viu esta situação do sacrifício de Cristo, mas ele já há 700 anos antes, 730 anos antes, ele profetizava a respeito do Senhor. Através das suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje em dia muita gente se pergunta: como é que nós fomos sarados? E eu sempre vejo crente doente aí. Muita gente se questiona assim, né? Ser crente não tem lucro nenhum, porque o que acontece para o ímpio também acontece para o crente. Será que é assim? Não é, irmãos, não é. Veja só, a doença que o Senhor se refere aqui é a doença da alma. A doença que o homem não pode curar é a doença da alma. E todos nós estávamos doentes. Todos nós estávamos com podridão dos pés à cabeça. Veja bem o que diz Isaías no capítulo 1, versículo 4 e 5. Veja só. Vamos ler o 5 e o 6. Porque serias ainda castigado se mais vos rebelarias. Toda a cabeça está enferma, diz, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaço e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com azeite. Esta é a situação de uma pessoa que não tem o Senhor como seu Salvador. A gente olha assim, irmãos. Aí fora tem pessoas que não servem a Deus. Todavia eles estão bem de saúde. Mas é só o exterior. Só por fora. Mas a alma dessa pessoa, como está a alma dessa pessoa na presença do Senhor?
O versículo 11 deste mesmo capítulo diz assim: o trabalho da sua alma, ou seja, da alma de Cristo, ele verá, o Pai verá e ficará satisfeito. Porque esse trabalho de Cristo, dele entregar a sua vida, de ele levar as nossas enfermidades, essa atitude fez com que nós sarássemos. Essa atitude fez com que nós não carregássemos mais estes inchaços, estas chagas podres, como diz o texto aqui, não amolecidas com óleo. Toda a situação do homem sem Deus é desse jeito. Mas nós, que acreditamos na mensagem do Evangelho e entregamos nossa vida aos cuidados do Senhor, nós ganhamos uma vida diferente, uma posição diferente, tá? Essa doença que todo homem tem, ela é hereditária, já nasce com ela. O Salmo 51, versículo 5, a Bíblia diz: em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, quando a pessoa nasce, está ali o Paulinho ali, ó, nasceu. Quando ele crescer, ele vai precisar de um Salvador. Agora não. Se o Senhor vir agora, o céu é dele. Mas se ele crescer, ele vai precisar de um Salvador. Por quê? Porque ele foi concebido em iniquidade. E esse pecado é hereditário. Então, todo homem precisa entregar a sua vida na mão do Senhor. Aí é que vem a cura. É aí que o Senhor se manifesta, aí que se manifesta a obra do Calvário em favor da humanidade. Que a Bíblia diz que Cristo se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Aí necessário é entregar a sua vida na mão do Senhor. Agora há pouco o pastor Moisés falava sobre a desculpa que damos. Poxa vida, que triste. E se a gente for observar, irmãos, minuciosamente, todas as desculpas que a gente dá são baseadas em mentiras. Em mentiras. Porque se nós temos consciência que a nossa vida está na mão do Senhor, está escondida em Cristo, está com Cristo em Deus, o que poderia nos deter? Nada. Nada. Mas graças a Deus que Ele é compassivo e tem misericórdia de nós. Então, a doença que Cristo veio sarar, ela é hereditária. Tá? Então, mas Cristo se manifestou. Agora, nenhum médico, conhece essa doença. Ou pode diagnosticar essa doença. Eu nunca vi um médico receitar e dizer assim: tome isso aqui para você sarar da sua alma. Não. Ele dá um remédio só, como diz o irmão Ailton, para lhe enganar, para remediar. Porque você toma, passa e daqui a pouco volta. Ou seja, ele não lhe curou, ele só remediou
a situação. Ninguém faz isso, ou seja, que nenhum médico pode nos ajudar. Em Gileade, existia um unguento que curava as enfermidades. Mas o homem se desviou da presença de Deus e diz que porventura em Gileade não há unguento para curar essa enfermidade. É porque essa enfermidade, irmãos, não se cura com remédio, não se cura com óleo, não se cura com Dorflex, não se cura com dipirona, que hoje o que médico sabe receitar é dipirona, né? Está com dor de dente, dipirona. Dor de cabeça, dipirona. Dor no estômago, dipirona. Tudo dipirona. Mas a enfermidade da alma não se cura com esse tipo de remédio. Preste atenção que quando uma pessoa se converte e aceita Jesus como Salvador, já quer falar de Cristo. Já sarou. Antes dele aceitar Cristo, ele até se esconde para não ir para a igreja. Agora, qual é a enfermidade que vinga se Cristo está com a unção do Pai? Chegou sobre ele, a enfermidade é transformada, é renovada. A prova é, no momento da ressurreição, que a morte não conseguiu segurar ele lá. A morte não conseguiu ter Jesus na sepultura. Vocês leiam no livro de Mateus, que a Bíblia diz que quando o Senhor entregou o seu Espírito, houve, diz, um silêncio. E nesse período, as pedras se partiram, se estilhaçaram, se quebraram. E até os santos que estavam no sepulcro foram sarados e eles ressurgiram e entraram em Jerusalém, vivos, restaurados. Glória a Jesus. Certa feita as pessoas falaram para Jesus: manda teus discípulos que se calem. Jesus disse assim: se eles se calarem, as pedras clamarão. E quando Cristo entregou o seu Espírito, houve um silêncio. Aí as pedras não suportaram e estouraram. E cumpriu-se a palavra: se os discípulos se calarem, as pedras clamarão. E foi o que aconteceu. Estouraram as sepulturas e saíram os servos do Senhor de dentro dela, restaurados, curados, ressuscitados. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa enfermidade, irmãos, leva à morte. E não é só a morte do corpo, não. A morte eterna. Essa enfermidade que nós temos, hereditária, que temos de pai para filho, se não corrermos, se não entregarmos nossa vida ao Senhor, a nossa alma perece. Por que perece? Porque o Senhor disse: toda alma que pecar, essa morrerá. Então, irmãos, essa enfermidade leva à morte e não tem unguento para eles, não. Nem Gileade lá, a tribo de Gileade que tinha ali o unguento que curava toda a enfermidade, nem aquele unguento conseguia curar a enfermidade daquela pessoa que não entrega a sua vida ao Senhor. O médico que nunca falha é o Senhor.
se chama aquela universidade na Inglaterra, Harvard? Estados Unidos, né? Estados Unidos. Quem se forma lá, quem tem a formação feita lá, nessa faculdade, ele bate no peito e se acha o tal, né? Mas ele não conhece esse tipo de enfermidade. E o nosso Deus, que é o único médico que não falha e que não tem enfermidade que ele não cure, esse é aquele que foi à cruz, que tomou sobre si as nossas enfermidades. Esse daí sabe, conhece as células que estão danificadas e vai lá e lhe devolve a saúde. É por isso que nós vemos na história dos evangelhos, Jesus passava por onde ele passava, restaurava as pessoas, né? Dava saúde às pessoas e não fazia nem força, nem suava. Poxa, isso aqui deu trabalho. Não, fazia com tanta naturalidade, com tanta simplicidade, porque ele tinha vencido tudo na cruz. Antes dele expirar, ele disse assim: tudo está consumado. Glória a Deus. Ele conhece qualquer doença, qualquer uma. Eu tenho visto, irmãos, os médicos hoje, principalmente hoje, antigamente, as pessoas tratavam as enfermidades com plantas e curavam mesmo. Hoje não. Hoje os médicos, eles ficam adivinhando, atirando para todo lado, para ver se acerta. Entendeu? Aí muitas vezes as pessoas vão sadias para o hospital, chega lá, fazem um exame, vem com uma pilha de remédio para fazer um tipo de tratamento e quando termina o tratamento estão doentes. Eu acho que esses médicos são formados na mesma faculdade daqueles amigos de Jó. Porque Jó disse para ele: vocês são médicos que nada sabem, inventores de males. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus conhece todas as patologias, conhece qualquer doença, e Ele vai lá onde está a ferida. E eu não falo aqui só da doença da alma, não. Eu falo também da doença espiritual, mas também falo da doença física. Certa feita estávamos nós orando, lá na divisa de São Paulo com o Paraná. Orávamos por uma senhora que estava em estado terminal de câncer no Guarujá, em Santos. E fomos, um cidadão nos chamou para fazer um culto na casa dele. Aí nós entramos, a cozinha era grande, nós fizemos o culto atrás, na cozinha, mais perto do fogão, né? O lanchezinho depois do culto. Mas aí tinha um relógio bem grande, irmãos, bem grande, na cozinha. Aí nós cantamos os hinos da harpa, e quando faltava 15 para as 8, nós fizemos um clamor por aquela mulher que estava em estado terminal de câncer. E eu fiz questão, não sei, o Senhor me levou a dizer assim: olha, falta 15 para as 8, nós vamos orar agora e Deus vai fazer a obra lá onde ela está. E a igreja se colocou em pé, irmãos, e oramos.
oramos. E foi uma oração gostosa e o Senhor se manifestou e todos choraram, todos se alegraram. Terminou o culto, fizemos um lanchezinho e fomos para casa. 3 dias depois, o pai que pediu o culto na casa dele, correu na cidade, ele me viu passando lá e correu e me chamou e disse: irmão, ele me abraçou na rua. A minha filha disse que estava em casa, deitada no sofá, 15 para as 8, ela vomitou o câncer que estava no seu estômago. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele conhece, irmãos. O Senhor conhece aonde está a doença. Esse médico conhece qualquer patologia. Ele sabe o que é necessário. E Ele tem compaixão de nós. Eu até hoje não conheço ela. Mas eu conheço o pai dela, que foi quem chamou a gente para fazer o culto lá. Então, meus queridos, o texto diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando se fala em pisadura, não quer dizer que ele pisou aqui e eu pisei aqui também. Não. Pisaduras são feridas causadas por alguma coisa. Por alguma coisa que está sobre ele, né? ou açoites também, foi causado por nossa causa. Veja que esse texto, ele diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, tá? Foi moído, ou seja, os açoites, o peso do pecado da humanidade causou ferida nele. E por essas feridas foi que nós fomos salvos, fomos curados. Glória a Deus. Agora, irmãos, vejam só. O seu método de cura, como eu falei agora há pouco, é muito simples. Eu vou contar uma experiência que tivemos há um tempo atrás. Mais ou menos em 2014. 2014, foi isso mesmo. Eu dirigi uma congregação aqui na Rio de Janeiro, na Alexandre Guimarães com a Daniela. E ali tinha um irmão que congregava com a gente, ele era de fora. Tinha a esposa e um rapazinho de 9 anos. Gostava de cantar, queria aprender a tocar bateria. E um dia ele foi dormir, uma noite ele foi dormir, no outro dia amanheceu sem a memória. Não conhecia o pai, não conhecia a mãe, não conhecia ninguém. Perdeu a memória. E os médicos são como esse pessoal de funerária, né? Corre logo em cima para ganhar em cima da situação do outro. Rapidinho comeram 20 mil reais dele. Faz exame aqui, faz exame ali, faz exame aqui e leva, e o menino tem isso, tem aquilo outro, não sei o que e tal. Final das contas, tome, seu filho vai ter que tomar a vida toda esse remédio. É um remédio que deixava o menino, parecia zumbi. Ele olhava para a gente assim e babava. E o pai dele olhava para ele e chorava. E eu olhava para o pai dele e chorava também. Aí, irmãos, estou falando de Cristo. Como são os seus métodos de cura. Aí tinha uma irmãzinha da Deus é Amor e ele não sabia mais o que fazer, correu lá e disse: pastor, vamos comigo ali na casa dessa irmã, para ver o que Deus fala para nós. Quando ele chegou lá que quis falar com a irmã disse para ele: eu não vou dizer nada. Ele sabe o que ele tem que fazer. Apontou para mim.
Aí eu disse: Senhor, e agora, Senhor, o que eu faço? O que eu sei, Senhor? Me diga aí o que eu sei. E eu vinha no carro, ele dirigindo, chorando, e eu vinha aqui conversando com Deus, cabisbaixo, dizendo: Senhor, me fala aí alguma coisa. Aí eu falei para ele: irmão, é o seguinte, vamos fazer uma coisa. Você crê no poder de Deus? Creio, pastor, eu creio. Então, não dê mais um remédio para essa criança. Não dê mais não. Nós vamos fazer uma campanha de 21 dias. Se Deus não curar esse menino, eu não prego mais o Evangelho. Naquele tempo a Ivani não andava de moto. E eu só tinha moto. E a campanha era lá na casa dele, lá no setor industrial. Aí a gente terminava o culto e corria para lá. 21 dias. Aí passamos 21. No 21º dia nós fomos lá, oramos, fizemos nossa parte, encerramos a campanha, tomamos um lanche e fomos para casa. No outro dia, 22º dia, o menino acordou curado. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Só Deus faz isso, irmãos. Só Deus é compassivo, só Deus tem métodos para curar as enfermidades que assolam a vida da humanidade. Só Ele faz essas coisas. Glória a Deus. Aleluia. E nem sua. O Senhor nem sua para fazer isso. Nem se cansa e nem se fadiga. E é por isso que ele diz assim: você não ouviu não? Que aqueles que esperam no Senhor renovam suas asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glorificado seja o nome do Senhor. O fato dele ter, irmão, colocado sobre si nossas enfermidades, isso nos diz que nós podemos alcançá-la crendo nele. Nós podemos alcançar tudo o que precisamos, tudo o que desejamos, crendo nele. Mas não é crendo só um dia, não, ou 2 dias e depois não. Não, é crer nele todos os dias e andar como ele andou todos os dias, porque acreditamos nele. É assim que se anda na presença de Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. É 2 Coríntios, tá, irmão? 2 Coríntios 5, 21. Olha só. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Não é isso, pastor? Ou seja, Deus fez com que Jesus viesse para nos resgatar, tá? Então, meus queridos irmãos, Ele pôs sobre si as nossas enfermidades e nós podemos alcançar a cura acreditando no Senhor, no poder do Senhor, acreditando realmente que Ele tomou as nossas enfermidades sobre si. E esse tratamento não é só para A e B, ou B. É para todos, irmãos. Todos têm acesso ao Senhor. Todos têm acesso à cura. Todos têm acesso à libertação, à cura da alma, à cura das enfermidades. Hoje nós adoecemos. O corpo adoece normal. Todavia temos a quem recorrer.
E tem pessoas aí que estão doentes no corpo e o seu dinheiro não consegue lhes curar. Nós não. Sem dinheiro, mas temos o Senhor como o nosso libertador. Por isso é que o próprio profeta Isaías, ele diz assim: vinde, todos vós que tendes fome, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, pão e vinho. Ou seja, o que você precisar, venha buscar, que na pessoa bendita de Jesus existe a solução para seu problema. O tratamento é para todos. O que diz o texto áureo da Bíblia, do Novo Testamento? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o método do Senhor é para todos. Que pena que muitos não aceitam ou querem servir ao Senhor do seu jeito. E não é assim, irmãos, que a gente serve ao Senhor, não é do nosso jeito, é do jeito dele. É do jeito dele, não é do nosso jeito. Porque o nosso jeito não vale. Preste atenção, o jeito que Abraão, o jeito que Adão deu para cobrir sua nudez. Valeu esse jeito, pastor Daniel? Folha, a Bíblia diz que ele cozeu folha e foi tapou sua vergonha, mas a folha apodrece, a folha seca. Ou seja, o homem não consegue solucionar nada, tem que ser o Senhor. Por isso é que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todos aqueles que nele creem não pereçam. Ou seja, é crer no Senhor e andar como Ele quer, não como eu quero. Não como eu quero. O que eu gostaria agora mesmo era de estar em casa. Pastor Daniel sabe, na hora que eu cheguei aqui eu falei com ele. Mas o Senhor é o meu dono. É Ele quem comanda a nossa vida. Eu acreditei que Ele deu o seu Filho. Por isso vim. E aqui estou. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Olha, irmãos, o Senhor não nos cura só de um tipo de enfermidade ou de dois. É de todas. De todas. O que o salmista diz? Que Ele é quem sara todas as nossas enfermidades e nos coroa ainda de benignidade. Diz o salmista: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É todas, irmão. Agora, esse médico, o que ele exige de cada paciente? O segredo está aí. A exigência de Deus. A exigência de Deus. O que ele diz lá em Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a única coisa que Ele quer de nós é que tenhamos confiança nele, tenhamos fé nele. Veja que todas as pessoas que foram curadas, Ele disse: a tua fé te salvou. Em outras palavras, a tua iniciativa, o teu desejo te salvou. A Bíblia, quando fala sobre a cura do coxo, Senhor, diz, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Para que ele nascesse assim?
Ele diz assim: nem ele nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse as obras do Senhor na vida dele. Viu? Irmãos, reconhecer que nós pecamos é um ato equilibrado, tá? É um ato de uma mente equilibrada. Reconhecer que eu preciso do Senhor todos os dias. Todos os dias. Porque eu sou limitado. Eu peco. Reconhecer que eu preciso do Senhor todos os dias, antes de eu me deitar, eu chego, me ajoelho e digo: Senhor, eu sei que eu tenho pecado, mas se eu pequei em palavras, em pensamentos, em atitudes, me perdoa, Senhor, me perdoa. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ou seja, irmão, reconhecer o que somos e como somos, isso leva a agradar a Deus. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Que o Senhor em Cristo nos conceda a vitória. Lembre-se que nós fomos curados pelo sacrifício de Cristo, pelas suas pisaduras. Tá bom? O Senhor abençoe a todos nós. Eu quero aqui também expressar a minha gratidão por todos aqueles que oram, irmãos, pela liderança. Tá bom? Quero expressar aqui a minha gratidão, porque realmente não é fácil. Mas temos certeza que o Senhor está conosco para nos dar vitória.